Porque Jesus está aqui para fazer grandes milagres, para fazer grandes coisas, Senhor, em nosso meio, Pai. Porque o milagre já foi feito. Porque o Jordão se abriu hoje quando você levantou da cama. Porque hoje quando você saiu de casa, o Jordão já estava aberto, estava seco. A palavra fala que o povo de Israel passou em terreno seco. Não havia sequer um pouco de água nos pés deles. Irmão, é assim quando Deus faz. É perfeito, não tem erro, não tem margem para ele. Coloca em nós hoje uma fé inabalável, Pai. Uma fé, Pai, que já acreditou que o Senhor fez e agora é só tomar posse. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos. Coloca em nós, Pai, um espírito de avanço, uma vontade, Pai, um desejo de ir adiante, de entender que se o Senhor já está lá na frente, se a arca já avançou, nós temos para onde ir e vamos chegar com certeza. Quanta sede você tem da presença de Deus? Qual é o desejo que há em seu coração de estar com o Senhor? De estar aqui enquanto estamos na terra, de estar aqui no lugar secreto, de estar aqui ouvindo a voz de Deus. Quanto você deseja essa presença? E o quanto você deseja a sua volta, o quanto você espera a volta do Senhor. Que nesta noite o nosso clamor seja de estar com o Senhor, o nosso clamor seja de estar na presença do Senhor. Quero te convidar nessa hora para você abrir a sua boca, orando ao Senhor e dizendo: Deus, eu quero tanto estar contigo, eu quero te conhecer muito mais. Eu quero, Senhor, estar sensível à tua voz, sensível à tua presença, Senhor. Por isso nessa noite, Deus,
vem sobre as nossas vidas, trazendo uma unção nova sobre nós. Oh Deus, aumenta o nosso desejo, Senhor. Aumenta o nosso desejo de estar na Tua presença. Aumenta o nosso desejo de Te conhecer, Senhor. Que possamos ter a atitude certa, meu Deus. A atitude certa, Senhor, para estar contigo. Oh Deus, que possamos tomar as decisões mais sábias. Que possamos escolher a boa parte a cada dia. Oh Deus, a cada novo amanhecer. Que possamos nos colocar na Tua presença, estar diante do Senhor. Para a glória de Deus, não é? Então, por favor. Amém. Eu fico tão feliz de estar aqui e de ouvir isso, pastor Agaci. Porque, e virei para o Ibe e falei, você não vai morrer. Porque aonde nós estamos caminhando esses dias, nós temos ouvido palavras que têm nos estimulado, palavras que têm nos animado, palavra que tem enchido nosso coração de alegria. Saber que os milagres do Senhor, que foi efetuado ontem, é o mesmo milagre que pode acontecer hoje e o mesmo milagre que pode acontecer amanhã. Quantos creem nisso? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu fico muito feliz. Tem gente que recebe essas palavras, pastor, quando morre. O pastor está aqui morto no caixão, aí recebe essas palavras, olha, eu fui abençoado, né? E nesses dias nós temos andado tanto, e temos ouvido essas palavras, eu fui abençoado através da sua vida, há 30 anos, há 20 anos, você expulsou um demônio da minha vida, e hoje eu sou pastor. Puxa vida, gente, eu falo para ele, não morre, pelo amor de Deus. Mas eu fico feliz de estar aqui, ver uma igreja linda. Amei os quadros ali, referência, cheios do Espírito Santo. Uma igreja que sabe adorar, uma igreja linda. Eu estava olhando os músicos aqui, adoradores, né? Obrigada, pastora Cristina, pastora Agaci, por nos receber nesse tempo. Que Deus abençoe cada um. Vocês nem sabem quem é essa mulher que está falando aqui, né? Olha, pastora Cristina, pastor Agaci, obrigado mesmo. Nós somos amigos do pastor Rafael, né? Já estivemos no Fruto Fiel lá de Sobradinho. Vou estar lá, inclusive, sábado com vocês lá. É domingo? Não. É ela que sabe da minha vida, eu não sei nada. Então, gente querida, antes de mais nada, eu queria só falar uma coisa rapidamente, antes de eu ler um texto da palavra, quero compartilhar com os irmãos. Eu preciso falar a respeito dessa mulher que está falando aqui. Pode sentar não, fica aqui. Ela está falando, posso sentar? Eu falei, não, vai ficar aqui comigo. Em 1976, só rapidamente para vocês entenderem, meu avô já era pastor, foi missionário no Brasil, e veio da Inglaterra em 1914, aqui para o interior de Goiás, no lombo de um burro do animal. O meu sogro foi um dos primeiros evangelistas, diáconos e pastor ordenado aqui em Brasília, em 1958. Minha esposa já nasceu em 62 aqui em Brasília. Em 76, eu tive uma experiência com Deus, e eu queria trabalhar nos jovens ali no Bandeirante. Era muito barraco de madeira naquela época, e tinha muita gente morrendo assim com drogas. E eu fui na escola classe número 2, e falei com a diretora, escuta, eu queria que você me cedesse uma sala. Era uma sala pequena, tamanho desse púlpito aqui, menor um pouco talvez. E ela falou, mas para quê? Eu falei, não, as casas estão pequenininhas, eu queria reunir com os amigos meus, a gente cantar, falar do amor de Deus, estamos todos se drogando. E ela, mas precisa, a escola está limpa na segunda-feira, eu falei, eu venho domingo e lavo a escola. E ela cedeu, eu tinha 17 anos, era menor de idade. Eu fui no domingo, lavei, reuni com 4, 5, e a reunião foi aumentando, e no domingo eu fui ali, lavei a escola e tal. E aí passou uma semana, 2, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e eu continuava lavando todo domingo. Eu queria lavar a escola para me ter o privilégio de pregar o evangelho. Isso em 1976, eu tinha 17 anos. E aí, olha como é que Deus faz. Um daqueles domingos, aparece uma menina lá na escola para me ajudar. Uma menininha de 15, 14 anos, aliás, nem 15 era.
E aquela menina chegou toda meiguinha assim, e falou assim: olha, eu vim te ajudar a lavar a escola. Eu falei: maravilha, tem um rodo, tem uma vassoura, tem um balde. E ela pegou a vassoura e começou a ajudar a lavar ali aquela escola comigo. No domingo, aquela menina voltou, 14 aninhos, vim te ajudar a lavar a escola. E ela lavou a escola comigo. E passou um tempo, um ano, aquela reunião começou a crescer, só jovens ali que eu andava, ia na rua, nas escolas chamando o povo. Tive reunião com 50, 80, 100, 200 jovens. Mas tinha que lavar a escola todo domingo para entregar para a diretora limpa. E aquela menina me ajudando a lavar a escola. E nós frequentávamos a mesma igreja. Um domingo, depois da escola dominical, dia 2 de abril de 1978, ao meio-dia, na Avenida Central, em frente à 11ª DP, no Núcleo Bandeirante, aquela menina estava do meu lado, como sempre esteve. Agora ela já estava velha, tinha 15 anos. Eu já estava maior de idade, tinha 18. E eu cheguei para aquela menina e falei assim, peguei na mão dela e falei assim: você quer namorar comigo? É, meu Deus mesmo. E aí ela olhou para mim e falou assim: quero. Aí eu peguei na mão dela, no dia 2 de abril de 1978, e nunca mais larguei na mão dela. Se passaram 44 anos e a gente está aqui hoje. Essa menina aqui. E a gente não tinha nada. Sabe o que é nada? Eu estou falando nada. Eu tinha uma sandália havaiana usada. Minha calça caía, ela comprou um cinto para mim. E aí, queridos, mas nós tínhamos fé, tínhamos amor pelo Senhor e queríamos que Deus podia fazer grandes coisas. E aí passou muita luta, muita dificuldade, enfim, muita coisa para a gente conseguir. Mas enfim, chegou o ano de 1982, nós nos casamos. E eu não podia dar uma casa para ela, não tinha casa, não tinha nem carro. Eu lembro que eu arranjei um emprego, meu primeiro emprego, eu fui lá na Magda Móveis, comprei uma cama e uma mesa, porque eu queria casar com ela. E ela teve muita fé. No dia 3 de julho de 1982, nós nos casamos. Eu não tinha um carro ainda, não tinha uma casa, mas ela quis casar comigo. E hoje eu fico vendo as pessoas: olha, quero passar minha lua de mel em Nova York, em Bariloche, na Europa, nos Alpes Suíços. Eu queria também, mas o que deu foi eu levei ela para passar a primeira noite na Praça do Relógio em Taguatinga. E ali, depois de 4 anos de namoro, nos conservamos virgens, e eu pude levá-la, e nós passamos a nossa primeira noite no centro de Taguatinga. E eu garanto a vocês que nós estávamos tão felizes, como se estivesse em Bariloche, ou Nova York, ou qualquer outro lugar. E nós passamos a descobrir muitas coisas. E a primeira, muito melhor do que o local, é a companhia. E a companhia dessa mulher, hoje eu vejo assim, para mim a Alice é como um galardão que Deus adiantou na minha vida. Desse relacionamento, Deus nos deu 3 filhas, 3 genros, 4 netos, e ela tinha 15 anos naquele dia, hoje ela tem 60, eu tinha 18, tem 63 anos, e a gente ama muito mais do que a gente, ela é mais bonita, muito melhor do que quando ela tinha 15 anos, e eu não estou em conta de casais não, fica tranquilo, nem vou falar, meu assunto é esse, mas ela sabe disso, eu falo isso todos os dias para ela, não é nada que é novidade. E eu sou do interior de Goiás, lá a gente nem sempre o que fala lá é importante aqui. E eu falei para ela: Alice, você é igual a cana, quanto mais velha, mais doce. Olha que maravilha, é uma profundidade, essa é a filosofia, né? Então, queridos, Deus nos abençoou e nós somos muito felizes. Ela falou um bocado de coisa, ninguém sabia que essa é a Alice. Queridos, eu quero ler Números, capítulo 13. Eu queria, eu morro de medo de ser chato, alguma coisa assim. Eu sei que alguém gosta de
de pregar com a música de fundo. Se for possível, eu prefiro sem música de fundo. Obrigado, queridos. Obrigado mesmo. É questão de estilo. Tem gente que gosta de música de fundo, eu não gosto. Eu gosto que vocês fiquem prestando 100% naquilo que Deus quer falar com você através da minha vida. Diga aleluia. Números 13, 30. Então Caleb fez o povo calar-se. Vocês são rápidos demais, hein? Olha aí, já está aqui, ó. Que maravilha. Então, muito bem, vamos ler nessa versão aqui que fica tudo igual, né? Vamos ler até o versículo 33. Pode ser? Obrigado. Vamos ler aqui que vamos ler junto. Vamos lá. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos. Tem uma versão que fala: eia, subamos animosamente, com graça, com força. Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Por isso que ele fala: eia, vamos lá, nós podemos, né? Continua. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. Ponto e vírgula. É mais forte do que nós. Continua. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Fizeram derreter o coração do povo. Opa. Volta. Relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nelas vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Amém, queridos? Pai querido, colocamos nossa vida diante do Senhor, a Tua palavra, que o Senhor possa trazer vida e graça. Declaramos esse auditório no controle do Teu Santo Espírito. Ó Deus, que o Senhor possa falar, restaurar. Se tiver opressão maligna, que seja repreendido nessa noite. Se tiver doente, que haja cura. Ó Deus, se tiver desânimo, que o Senhor possa trazer vigor sobre a vida dos seus filhos. Pai querido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus Cristo, nós ministramos o poder da Tua palavra. Todo o espírito das trevas está destruído, repreendido, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. A crise desanima, a promessa nos anima. Amém? Primeira frase que eu quero destacar para vocês: toda crise, se a gente não souber administrar, a gente desanima. Uma crise na família, no casamento, uma crise financeira, uma crise de doença, uma crise na igreja, a gente desanima. Mas quando nós nos firmamos na promessa, a gente sempre é animado. E nesse texto aqui, Deus havia dado uma promessa, que eles iam conquistar aquela terra. Tinha uma promessa para deixar o coração desanimados. Mas de repente eles foram lá, na terra prometida, e chegaram, avistaram lá: olha, maravilhoso os frutos. Diz que trouxeram um cacho de uva, que eram 2 homens para carregar aquele cacho de uva, e ficaram encantados. E olha que coisa impressionante, Deus mostrou gigantes, frutos gigantes para eles. Um cacho de uva que 2 homens precisavam carregar. Deus queria mostrar como as promessas eram terrivelmente grandes e poderosas, mas eles olharam só as resistências grandes. Em vez de ver a promessa de Deus cumprindo, eles começaram a olhar as dificuldades que tinham na vida deles. Queridos, tem 45 anos que eu prego a palavra, tem 34 anos que eu sou pastor da mesma igreja, e eu experimentei de tudo, porque eu comecei a igreja praticamente debaixo de uma árvore, literalmente debaixo da árvore, com 8 pessoas, e a nossa igreja cresceu, e, enfim, muita gente conhece, eu não vim aqui falar da minha igreja, mas a gente cresceu, alcançou níveis maiores, e eu já formei mais de 20 pastores convertidos lá. Hoje tem a frequência de 2.500 pessoas, enfim, Deus tem feito grande. A minha esposa lidera um projeto de crianças lá, as nossas crianças da igreja, hoje, registradas, cadastradas, esse ano, estou falando de criança, tá? Nós temos hoje 712 crianças, nós trabalhamos, cara. Então, a gente cresceu, mas foi fácil? Não. Mas uma coisa eu aprendi na minha vida, muitas coisas, como nós devemos olhar a cada situação. E depende de como você olha, você vai alcançar êxito. Depende de como você olha, você vai ser derrotado. Eu aprendi muitas coisas na minha vida com isso. E nesse texto aqui, nos mostra que aquela crise gerada por 10 espias, um relatório negativo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra.
Depende do que você ouve, você vai ficar desanimado, e depende do que você ouve, você vai estar animado. Hoje em dia, essa semana atrasada, uma pessoa da igreja mandou uma mensagem para mim, um sobrinho dela aqui, acho que é de Águas Claras, de 14 anos, suicidou. Há 20 dias atrás eu estava fazendo um enterro de uma menina de 27 anos, tinha suicidado. Na minha igreja tem um oficial do bombeiro, ele falou: pastor, aqui em Águas Claras, a região dele, todos os dias em Águas Claras, nós temos 2 suicídios, ou pelo menos tentativa de suicídio, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias. E nós sabemos que Águas Claras é uma cidade, a média idade é jovem, é uma cidade jovem, não é como Lago Sul, pessoal mais idoso, Asa Sul. Águas Claras é uma população jovem. E eu pergunto, por que as pessoas estão suicidando? Eu chego na casa do meu pai tem 93 anos, dirige até hoje, e ele chega na casa dele, hoje mesmo me liga todo dia não, mas quase todo dia, quer saber como é que estão as coisas e tal. Aí chega na casa do meu pai, tem 93 anos, dirige ainda pela cidade, ele mora aqui em Anápolis, e ele falou que estava super chateado, que parece que o Detran informou ele que não vai mais renovar a carteira dele, e ele está super chateado, está com 93 anos. O meu sogro tem 84 anos, dirige para todo lado, viaja inclusive dirigindo, 84 anos. Semana atrasada eu fui no aniversário de alguém da nossa igreja lá, fez 80 anos, cheio de vida, passou falando planos com 80 anos. Tem um médico na nossa igreja, a avó dele mora em Goiânia, tem 84 anos, ele me contando. Ela falou assim: olha, vou entrar num curso de inglês, porque o jeito que o mundo está, eu não posso ficar para trás. 84 anos. O que está acontecendo que pessoas de 93 anos, 84 anos, eu tenho 60, vou fazer 64, não está nos meus planos morrer. Quero deixar bem claro. Pastor, mas a morte do justo é preciosa. Tá, mas eu não quero pegar esse versículo agora. Eu quero viver muito mais. Se Deus quiser que eu morra amanhã, tá bom, eu estou pronto para morrer. Mas não está no meu plano, eu não quero morrer. Eu tenho uma vida pela frente. Estou cheio de vigor para me viver ainda. Agora, o que está acontecendo que pessoas maduras estão querendo viver e de 14, 15, 20 anos estão morrendo, suicidando? Ah, pastor, mas sempre houve suicídio. Sim, mas na CNN um dia desse, teve uma matéria que nunca houve tanta depressão e tanto suicídio como nossos dias. O que está acontecendo? As pessoas perguntam, eu tenho a resposta. Para mim a resposta é clara. Primeiro, Eclesiastes 12 diz: jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. A Bíblia fala também que a fé vem pelo ouvir a palavra, mas a fé. Mas quando a gente ouve só lixo, você vai agir como lixo, desculpa falar. Uma pessoa que fica ligada em televisão, esses programas que tem por aí, queridos, eu não sei quanto tempo que eu não ligo televisão normal. Eu ligo televisão quando eu quero assistir uma coisa específica, ou um documentário, alguma coisa. Não ouço documentário, nem rádio, eu sou seletivo. Internet, eu vou lá e ouço o que eu quero ouvir. Por quê? As pessoas estão adoecendo porque é só notícia ruim. Notícia boa não tem espaço. Você pega qualquer programa no final da tarde, é só desgraça. A avó morreu e tiraram as tripas da avó, enforcaram a mãe, a filha nas tripas da avó. É as coisas assim loucas. Então como você vai ser sadio se você enche a sua mente de lixo? Então, quando Deus queria que aqueles homens fossem lá, queria que eles fossem levando aquilo que estava no coração dele. E como é que vai 12 espias que tinham o mesmo pastor, que era Moisés, tinha a mesma igreja, vieram da mesma fonte, presenciaram os mesmos milagres, tinha a mesma promessa, todos eram iguais, e como é que 10 voltam cheios de negativismo e 2 cheios de fé? Por que isso? Certamente, a gente sabe que tem muitas coisas, não tinha televisão naquela época, mas realmente, muitas coisas, realmente, a forma daqueles homens serem formados foram diferentes. Nós sabemos que Caleb, a prova disso, ele gera uma filha lá na frente, chama Axa, e Axa, ela começa a dominar. O primeiro juiz de Israel foi Axa que formou aquele cara, era uma mulher cheia de uma visão tremenda. Então nós precisamos entender o que nós estamos passando aos nossos filhos, aos nossos netos, e o que nós estamos alimentando. Desculpa aqui, queridos, deixa eu falar uma coisa. Primeira coisa, a sua cabeça não é lata de lixo. Seja seletivo em nome de Jesus. Segundo, se você ficar ouvindo essas porcarias de notícias o dia todo, desculpe, você não vai prosperar em nada. Não vai, desculpa, eu não vim falar coisa ruim aqui, mas eu tenho de falar. Eu sou um pai, sou avô, e eu vi muita gente sendo formada, e gente que cresce e gente que cai. E você precisa ser seletivo, alimentar a sua mente de coisas boas.
Porque a Bíblia diz que assim o que você pensa, você é. É exatamente isso, meus amados. Então aqueles homens estavam realmente cheios de... foram lá, alimentaram. Deus, eu quero que vocês alimentem dos frutos da terra. Eu quero que vocês alimentem de frutos gigantes, é o que eu quero fazer para você. E eles alimentaram de visão de gigante, e não do fruto gigante. E aí, o que é que eles voltam? Derrotados. Me senti como um gafanhoto. E aí, queridos, nós vemos que Josué e Caleb são diferentes. Josué, por exemplo, ele era da tribo de Efraim. Efraim quer dizer, Deus me fez prosperar. Essa é a tribo de Josué. Caleb era da tribo de Judá. Judá significa ele é exaltado. Veja bem que aqueles homens, eles trouxeram isso para a vida de vocês, deles, para que eles pudessem prosperar. E aí, queridos, cabe uma pergunta e eu quero trazer isso para vocês. Como eu devo conquistar esse mundo? Como que eu devo chegar aos lugares altos? E a gente precisa ter isso. Pastor e pastora, eu sei que essa igreja é uma igreja diferenciada, abençoada. Eu sou observador. Eu chego na igreja, eu olho tudo, eu olho a parede, eu olho o piso, eu olho até os músicos, se o tênis está sujo ou está limpo. Não é que eu saio preocupado com isso não, mas eu vejo igrejas assim, eu fui pregar em 2 igrejas aqui agora recentemente, lá na Pôr do Sol. Pôr do Sol é um lugar bem pobre, não sei se quantos conhecem o Pôr do Sol. Quando termina o PSU, lá naquele cantinho lá. E eu preguei em 2 igrejas, aliás, estive em 2 igrejas lá, na mesma rua. Não vou falar o nome de igreja, que eu não vim falar mal de igreja. Nunca você vai ver eu falar mal de igreja, de pastor, não gosto disso. Mas só uma igreja, o pastor faltava um pouco de qualidade, de educação, de valor na vida dele. E a igreja é bem bagunçada. Na mesma rua, 200 metros, eu fui pregar à noite em outra igreja. Na mesma rua, no mesmo lugar. Totalmente diferente, as pessoas diferentes. Eu fui ver a qualidade da vida do pastor, como ele imprimia a qualidade da igreja. Então, no mesmo lugar, que tem a mesma pobreza, na mesma rua, por que tem igreja diferente? A visão. Diga comigo, visão. Você, como você enxerga, assim você vai ser. Então, por isso que Deus chega a Abraão, Abraão, olha para cima. Olha as estrelas, Abraão. Sai dessa tenda. Você precisa ver alguma coisa a mais. E nesse texto aqui, Deus queria que aqueles gigantes pudessem trazer frutos de esperança, e não gigantes do medo. Os gigantes geraram medo, e Deus queria que aqueles homens pudessem ver o que Deus ia fazer na vida deles. E aí, queridos, vem aquela velha, a maioria, como é que é? A maioria é a voz de Deus. Que besteira, bobagem. Que bobagem. Lá em Barrabás, Jesus ou Barrabás, a maioria escolheu Barrabás. Estava sem razão. Lá no deserto, o povo resolveu fazer uma sessão na igreja lá, escolher fabricar um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava lá em cima. Quantas vezes a maioria estava errada? E aqui eram 12, 10 falaram, não, nós não podemos, nós somos derrotados, nós somos fracassados. Só 2 estavam com a visão que Deus queria. Então, meu querido, não vá pela maioria. Deus nos fez andar na contracultura. Não vá na maioria. A maioria às vezes está errada e nós não podemos ir por ela. Diga amém por isso. Então, eu quero colocar alguns princípios aqui rapidamente para você. Primeiro princípio, para você entender, para você conquistar. Deus sempre coloca algo novo diante de nossos olhos ou do nosso coração. Guarde isso. Deus sempre está dando as oportunidades para nós. Agora, diante da oportunidade, você vai pensar, é uma esperança, é uma oportunidade ou é um vitimismo? Pastor, eu vou contar uma coisa que aconteceu agora recentemente, pouco antes da pandemia. O Noroeste, todo mundo sabe que é um bairro muito caro, o Noroeste aqui em Brasília. E um irmão, muito querido, ele tem uma visão assim muito boa, ele me levou lá e falou, pastor, olha aqui, Noroeste é muito estabelecido lugar para a igreja, é um lugar bem rigoroso. E ali a igreja católica tem aquele lugar, acho que a Seixenuíta e no outro, tinha outro aqui, os índios tomaram conta aqui e tal, aquela confusão dos índios lá, e só vai sobrar esse terreno aqui para a igreja, pastor. Alguma igreja vai comprar. A gente tinha de comprar, pastor. Não tem nenhuma igreja evangélica aqui, nenhuma. Eu falei, caramba, é mesmo, né? Então vamos comprar, falei para ele, quanto que é? Ele falou, 4 milhões. Eu falei, eu tinha 40 mil reais em caixa. O terreno era 4 milhões. Eu falei, mas como? Aí eu falei para ele, é uma licitação, né? Eu falei, cara, quanto que eu tenho de dar de entrada? E faltava assim 7 dias para a licitação. Ele falou assim, olha pastor, para participar você vai ter de depositar 220 mil reais. Eu tinha 5 dias para depositar aquele dinheiro e eu tinha 40 mil no caixa. Isso é para participar, não quer dizer que eu iria ganhar.
Eu falei com a minha esposa, chamei minhas filhas, falei assim, olha, tem um negócio assim. Falei, pai, mas de onde vai tirar dinheiro? Falei, filhas, minhas filhas são todas advogadas, tudo. Uma tem uma filha de 38 anos, ou 36, são proprietárias. Eu falei assim, filha, a gente tem de colocar diante de Deus projetos grandes, atrai gente grande. É isso, funciona as coisas assim, queridos. Projeto pequeno atrai gente. E quando eu estou falando de gente pequena, não estou falando de pobre e rico, não. É gente com a mente pequena. A desgraça do ser humano é essa, é a mente pequena. É isso mesmo. E aí, eu falei assim, eu vou colocar diante de Deus. Nosso culto domingo é menor, do culto da noite é bem concorrido. Nós temos 2 à noite, aliás, agora estão um só. E um de manhã. Eu vou fazer um teste. Vou falar na igreja, de uma forma discreta. E se Deus tiver um negócio, você vai fazer. Olha para vocês terem uma ideia. Cheguei no culto domingo, e a igreja não podia saber que é licitação, porque o nosso culto é transmitido, e outras igrejas grandes, ricas, podiam entrar, né? Em escola também podia ser para a escola, e eu não queria divulgar isso, eu queria ficar em off, né? Faltava 5 dias para a licitação. Eu falei, igreja, eu preciso de 200 mil para sexta-feira, e eu não posso falar para que é. Não podia. Imagina, se o pastor chega, gente, eu preciso de 200 mil, e outra coisa, não pode ser cheque pré-datado, não pode ser no cartão, tem que ser em dinheiro, porque eu preciso depositar dinheiro vivo. Quinta-feira, na verdade, a licitação nascer na sexta, eu preciso depositar na quinta-feira 200 mil reais, e eu não posso falar para vocês o que é. Ou vocês acreditam ou não, e tá bom, glória a Deus, aleluia. E eu falei, meu Deus do céu, quem vai acreditar num negócio desse? E eu fiquei pensando, Senhor, misericórdia. Eu falei, irmãos, o que eu posso garantir, daqui uns 10 dias eu falo para que é, mas agora não posso falar. Irmãos, olha como é que Deus faz. Uma pessoa lá, outra pegou. Aí lá no fundo tinha um cara de bermuda, um grande empresário de Brasil, eu não conhecia não, nem sabia, não me identifiquei. E ele é separado da mulher, e o filho dele estava na salinha de criança, e era o dia dele ficar com o filho. Ele veio para esperar o menino sair da salinha e sentou lá no último banco. Estava até cheirando uísque. O cara grandão assim. Aí eu falei, fiz o apelo, ele levantou lá de trás. Foi para você que falou, Alice? Não. Chegou. Aí chegou para minha esposa e falou assim, olha, fala pastor que não precisa falar mais dinheiro aqui não. Eu dei uma oferta ali de 30 mil reais, mas amanhã, todo dia que precisar, manda me procurar. Porque negócio, eu sou homem de negócio, não pode esperar para quinta-feira, não sei que negócio, vamos fazer esse negócio amanhã, segunda-feira logo. Nem da igreja ele era, irmãos. Ele falou assim, aí falou para mim, pastor, não se preocupa não. Eu falei, não, mas é 200 mil. Eu não estou perguntando valor, pastor. Não estou perguntando valor. Sabe o que aconteceu? Levantou o dinheiro lá, entrou só aquela oferta dele lá e tudo, e deu certo. E nós fomos entrar na licitação, ganhamos a licitação. Aí ganhamos a licitação, fomos construir. Aí, gente, era dinheiro, não sabia mais onde pôr dinheiro. Onde pegar dinheiro. E aí, queridos, eu falei assim, vou parar a obra. Estava no meio da obra, meu Deus, não dou conta mais, era todo dia dinheiro, mas é muito dinheiro. Tinha gastado assim 1 milhão em questão de 40 dias. Eu não tinha esse dinheiro, foi assim, era um milagre. Aí eu falei para o tesoureiro, vamos parar, a gente nunca deveu nada a ninguém, vamos parar, a gente põe uns tapumes e fecha. Estou lá em Caldas Novas, fui pregar no encontro de casais, e aproveitei estar com minha família, eu estava angustiado, não conseguia, preocupado. Ele me liga, o mesmo cara, pastor, estou sabendo que você está querendo parar a obra? Falei, estou, rapaz. É o seguinte, pastor, eu estou com 1 milhão disponível para a igreja, ajuda? Sabe o que aconteceu, queridos? Eu liguei para o tesoureiro, não para não. Falei, você está doido, pastor? Não para não, estou falando, não para não. Vão meter o pau. Eu não tinha nem conseguido descer para a piscina em Caldas Novas. Eu fui descer, tomar banho de água quente, glória a Deus, aleluia. Quase que eu andei sobre as piscinas, sobre as águas, né? Agora, pasmem, sabe quanto que eu peguei de 1 milhão dele? Nem 1 centavo. Nem dos 200 mil também peguei, só daqui a 30 que eu tinha dado de oferta. Não peguei. Deus queria mostrar que quando Ele está no controle, Ele manda as pessoas para nos aliviar, mas Ele é o dono do ouro e da prata. Agora veja bem, querido. Amém, glória a Deus. Aleluia.
Então, os espias só olharam para os gigantes. Josué e Caleb olhou para o fruto que Deus queria dar para eles. A gente precisa saber onde nós estamos olhando. A igreja está pronta lá, linda, maravilhosa. E detalhe, mais importante, ele estava separado da mulher, restaurou com a mulher, está na igreja, abençoando, glória a Deus. É isso que Deus faz. Então, querido, Deus usa, diga amém por isso. Se eu contar a história assim, quando eu estava construindo aquele templo lá, nosso lá, meu Deus do céu, eu estava apertado, e uma moça da igreja começou a namorar com um rapaz rico, muito rico. E esse rapaz, eu falei, gente, estou precisando de dinheiro. Ele chegou, pastor, fica tranquilo, vou te emprestar um dinheiro. Eu não lembro quanto falou, um valor bom. Ele falou, meu, mas como é que eu vou te pagar? Eu falei, não, você me paga só o juro da poupança. Eu falei, tá bom, obrigado. Aí, irmãos, ele falou assim, vai precisar de dinheiro? Não, só no final do ano. Aí eu meti o pau lá construindo. Aí a irmã na nossa igreja, desavisada, irmã não pode fazer isso. Antes de terminar o namoro, tem que falar com a gente. Ela foi e terminou o namoro com o cara, e ficou bravo. E veio e falou assim, eu quero meu dinheiro. Eu falei, mas para aí, pastor, estou com cheque de calção, dou 10 dias, vou depositar o dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, irmã, como é que você termina o namoro sem falar comigo? Mas aí, sabe o que aconteceu? Uma outra irmã começou a namorar com outro rapaz, ele soube, falou, não pastor, eu vou pagar aqui, pago tudo. Eu falei, mas qual o juro? Ele falou, que juro? Vou cobrar juro da igreja? E qual a calção? Que calção? Olha como é que Deus faz. Deus é maravilhoso, diga amém por isso. Então, mas a gente precisa ser ousado, não estou falando de responsabilidade, ser ousado e entender que Deus quer que a gente possa entender que algo maior Ele quer fazer sobre nossas vidas. Sempre foi assim na minha vida. Então, queridos, o primeiro que a gente precisa entender, Deus sempre coloca algo novo diante de nós. Segundo, as promessas só vêm quando olha o fruto e não os gigantes. Esse é um desafio de nossas vidas. Ou seja, aqueles gigantes plantaram naquela terra, quem plantou foram os gigantes, mas para quem colher? Para o povo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não sei se você consegue entender o que Deus está falando com você hoje. Deus vai trazer coisas novas nos seus olhos nesses próximos dias. Ainda assim, Deus vai trazer uma visão nova para você. E lembre-se, aquela pessoa que está plantando alguma coisa, Deus está falando, são gigantes que estão plantando para você colher. Diga amém por isso, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor que Ele merece toda a honra, toda a glória no nome dEle. Glória a Jesus. As pessoas não queriam entender que os frutos que eram gigantes, Deus levou ele para ver frutos gigantes e não olhar os gigantes. Nós precisamos entender essas coisas, queridos. E aí, queridos, eles fixaram os olhos no lugar errado. Nessa noite Deus está falando, tira os seus olhos da dificuldade, tira os seus olhos do problema, para de olhar essas coisas. Deus quer fazer você grande, diga aleluia por isso. Nós precisamos entender isso, queridos. Quando a gente consegue, a nossa mente ela é maravilhosa. Uma vez eu comecei a estudar muito sobre neurociência. A mente, claro, Deus em primeiro lugar, mas nessa terra, uma das coisas mais importantes que nós temos é a nossa mente. Ela tem um poder de te jogar para frente e jogar você para trás, fazer você um matador de gigante ou um gafanhoto. Lembra que eles falam, me senti um gafanhoto, é mimimi, né? Então a mente faz isso. Nós podemos com a nossa mente enxergar uma prosperidade, uma vitória, uma possibilidade, ou podemos não enxergar. Nós estamos num momento de crise, tem gente crescendo, tem gente que fechando. Tem igreja que fechou, tem igreja que ampliou. A nossa igreja, no momento da crise agora, nós ampliamos a igreja. Construímos 2 templos no meio da crise. Porque nós não conseguimos olhar para a crise, nós conseguimos olhar para a possibilidade daquilo que Deus pode fazer. E nessa noite, eu não vim aqui só para encher o saco de vocês, e nem para gastar meu tempo. Eu vim aqui porque Deus quer falar alguma coisa para você, para transformar o seu coração, transformar o seu futuro, a partir de uma palavra. Por isso que você tem que desligar a rádio e a televisão, e se ligar na sintonia do céu, porque Deus quer trazer coisas maravilhosas sobre a sua vida. Diga glória a Deus, aleluia. Eles foram espiar a terra, mas não viram a terra. Olha que coisa incrível. Vocês vão lá espiar a terra. Eles foram espiar a terra, não viram a terra, viram gigante. Só Josué e Caleb que viram a terra. Quantas vezes nós somos assim? Irmãos, se vocês me permitem, é aquele relógio ali, né? Pode ficar à vontade? Aleluia. Pode ficar à vontade, irmãos? Glória a Deus. Quem me dá 10 minutos aqui, levanta a mão, diga aleluia. Levanta a mão, quem dá 10 minutos? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aí, que maravilha. Ficou bom demais. Obrigado, queridos. Quando eu tinha 52 anos, eu trabalhei 37 anos no tribunal, fui analista judiciário. E lá no tribunal, todo ano você era obrigado a fazer um check-up.
E eu tinha 52 anos, minha pressão estava alta, eu estava pesando muito, estava muito gordo, e, enfim, minhas taxas estavam tudo erradas. E o médico falou, você precisa fazer uma atividade física. E eu comecei a fazer atividade, caminhar lá em casa. A história é longa, eu vou resumir, porque eu só quero destacar um ponto aqui. Eu comecei a correr ali perto de casa, fui perdendo quilo, fui no nutricionista e tal, enfim, entrei na natação, que achava mais fácil flutuar do que correr, porque não doía tanto as pernas, o joelho, e eu entrei na natação, e com mais ou menos um ano, eu perdi 17 quilos, só com dieta e atividade física. E aí, no tribunal, já tinha o que nós chamamos Olimpíadas da Justiça. Todos os anos o tribunal faz uma Olimpíada numa capital do Brasil. E aí vai todo mundo lá e tal, aquela festa, é muito legal. É um incentivo ao esporte. E naquele ano, eu era totalmente sedentário, eu estava nadando, tinha 4 meses, eu nadava muito assim, treinava, eu gostava de treinar, eu gostava de ir para a academia fazer a atividade física que me daria força para a natação. Eu queria isso. E eu olhava lá o Cielo, o Phelps, esses caras que nadam, né? Como é que eles faziam atividade e tal. Enfim. Aí, naquela Olimpíada, era em Belo Horizonte, eu falei assim para os meus colegas, esse ano eu vou participar das Olimpíadas. Vai? Vou. O que você vai fazer? Vou nadar. E você nada? Estou tentando. E fui lá, me inscrevi. E vai eu para Belo Horizonte, junto com a minha esposa. E aí, queridos, naquele dia da prova lá, eu estava tão tenso. Antes de eu sair aqui de Brasília, eu falei com o meu professor de natação, falei, eu vou participar de uma prova em Belo Horizonte, vou trazer uma medalha. Aí ele falou, cara, você está treinando há 4 meses, cara, esquece isso. Vai lá curtir. Me deu uma tristeza, quando nem o seu técnico acredita em você, é muito ruim. E eu fui. E olha, eu ficava tão... No hotel que eu estava hospedado, lá não tinha piscina, eu pulava na poltrona, na cama, para me treinar a saída. E eu ficava louco. E aí chegou o dia da prova, é claro, são pessoas da mesma idade. Eu tinha 52, era de 50 a 55 anos. 51 a 55. E aí, chegou o dia da prova, eram muitas largadas, porque todos os tribunais e aquela... Eu não lembro se era 5 ou 6 raias. E coincidiu, cada tribunal podia ter 2 pessoas em cada categoria. E coincidiu eu e um colega, amigo meu, gente boa pra caramba e tal. Mas ele estava acostumado a ir nas Olimpíadas. Eu não, nunca tinha ido. Ninguém me conhecia como atleta. E quando nós subimos lá para dar largada na natação, todo o tribunal, o pessoal do futebol, do vôlei, enfim, todas as atividades, quando não estava jogando, vinha torcer, né? E todo o meu torcedor estava lá com um tambor, lá gritando. E sabe, 100% do meu tribunal estava gritando. O nome do meu colega é Chaleira, apelido, né? Todo mundo gritando, Chaleira, Chaleira. E eu do lado, ninguém gritava meu nome. Ninguém torcia por mim. A única torcedora é minha esposa, sempre ela torceu por mim, sempre do meu lado. E eu levo ela em todas as competições. Só que ela, na hora de gritar, lá no tribunal eu sou conhecido por Wilbert, eu sou pastor Ibia apelido, mas ela é Wilbert. Então ela podia gritar, Wilbert, Wilbert, alguma coisa assim, né? Ela ficou, vai amor, vai amor. Vai. Poxa, amor, qualquer um pode ser amor. Né? Qualquer um dos 6 lá podia ser amor. E aí, queridos, deu a largada, eu estava tão centrado, eu acho que eu orei assim, Deus, se for para morrer hoje, eu quero morrer, mas depois que eu bater a mão, me faça esse privilégio, Senhor. E quando saiu, eu sei louco, eu queria morrer, mas eu queria chegar bem. Eu fiz a virada olímpica lá e voltei, e bati a mão. E eram 2 largadas. Quando eu bati a mão, eu já pulei fora da piscina, eu estava com a adrenalina lá em cima, né? Quando eu olhei, o Chaleira chegando. Eu falei, Chaleira? E o povo ficou assim, sem entender, porque o Chaleira eu nunca tinha competido. E aí, quando saiu a outra largada, saiu o resultado lá, medalha de ouro, ganhava aquela prova. E aí, mas uma coisa aconteceu, as pessoas vieram e falaram assim, mas eu não sabia que você nadava. Eu falei, nem eu, é a primeira competição que eu faço, sei lá, foi sorte de principiante, alguma coisa. E o que aconteceu, queridos, que eu fui e voltei, e aí eu comecei a treinar, e fui em outras provas, comecei a nadar longas, travessia de lago, tal, essas coisas todas. Aí comecei a pedalar, comecei a correr, entrei no triatlo, e aí fui competindo e tal. Todas as provas, minha mulher, vai amor, e todas as provas, eu fui sempre crendo que eu podia chegar. Aí comecei a pegar pódio, entrando no triatlo, entrei na CBTRI, me confederei, e aos 55 anos, eu me tornei campeão brasileiro pela CBTRI de triatlo
na minha categoria. E aí, depois no outro ano, tornei bicampeão brasileiro. E aí um cara chegou para mim e falou assim, vem cá, você sabe, vamos fazer um Ironman? Eu falei, o que é Ironman? Ironman é o esporte mais difícil do mundo, praticado um dia. E ele eu falei assim, como é que é? Me fala as medidas. Olha, você nada 4 quilômetros, na verdade é 3,8, eu estou arredondando. Você vai nadar 4 quilômetros em águas abertas, no mar, lago, não pode ser em piscina, é sempre águas abertas. Você vai nadar 4 quilômetros em águas abertas, depois você sai, pega uma bicicleta, pedala 180 quilômetros, e depois você larga a bicicleta e corre a maratona, 42 quilômetros. Eu falei, de uma vez só, na lapada só, nem no banheiro você vai. Eu falei, e tem gente que faz isso? Ele falou, tem, vou te apresentar um cara. Você fez isso? Fez. Ficou vivo? Eu falei, estou aqui, maravilha. Eu falei, meu técnico, eu vou fazer isso. Ele falou, você é doido. Eu falei, eu vou fazer. E aí, eu comecei a treinar, fui fazendo as provas 70.3, que é metade daquilo. Em pouco tempo, eu comecei a ganhar a prova, primeiro lugar, segundo lugar, fui classificado para o Mundial. E disputei 2 mundiais lá fora, no 70.3 e na CB3. E aí eu fui para a prova mais difícil do mundo, que era essa, no triatlo. E o campeonato sul-americano, isso foi em 2015. Eu com 57 anos, eu fui em Florianópolis. Naquela prova, mesmo com a minha inexperiência, aquela prova eu nunca tinha feito, eu fiquei em terceiro lugar, perdendo para um argentino, para um paulista, porque eu errei e eu ganhei uma vaga no Mundial para disputar o Mundial no Havaí. E vai eu para o Havaí. Meu técnico que me treinava, ele morria de vontade, não conseguia vaga de jeito nenhum. E eu, todas as provas, comecei a ganhar. Aí você fala, qual o segredo? Está aqui, ó. Muitos colegas meus, eu chegava na frente, cara, 30 anos mais novo que eu, 33 anos mais novo que eu. E eu ficava, como você conseguia? Cabeça. Quando eu entro sabendo que eu posso, quando eu creio que tudo é possível, a minha cabeça muda. E aí eu fui para aquele Mundial. E naquele Mundial, o dia mais quente do Havaí, naqueles últimos 10 anos. Eu saí para a prova, quem estava lá, eu resumi a história, gente. Todas as provas que eu fiz, quem estava todas, assim. Eu estava no Campeonato Brasileiro, aí eu estava correndo, faltava 20 quilômetros. Aí a mulher, ei, você está 5 minutos atrás do cara, acelera isso aí. Eu falei, estou morrendo, você quer que eu acelere? Como? Acelera, vai embora, estou marcando a hora com você e tal. E todas, eu passava, vai amor, vai amor. Todas as provas, as filmagens que eu tinha, tudo era, vai amor. Todas. A única coisa que mudava é quando vai chegando assim no final, quando eu vou bater a mão, né? Vai amor. É só acelerava, para ver se eu acelerava também, né? E aí estava lá no Havaí, naquela prova, e eu nadei, pedalei 180 quilômetros, num sol, assim, minha roupa passava, saia sal da minha roupa. Só uma subida, eu lembro que eu peguei 17 quilômetros, só uma subida pedalando. E aí eu terminei a bicicleta e corri, só troquei a sapatilha, pus um tênis e saí correndo. Ao que eu pus, estava queimando, tão quente. Eu joguei água gelada para refrescar os pés, tão quente. E saí correndo e tal. Estou resumindo a história, mas meio longa. E quando eu passei no quilômetro 21, faltava 21 quilômetros de corrida. Um sol assim, mas estava assim. Eu vi os melhores atletas que eu pedi para tirar foto com os caras, que os caras eram profissionais, cara campeão de provas, assim. Eu era amador, eu competia com um velho igual eu, né? Os caras não, os caras de 20 e poucos anos, os caras top. Quando eu cheguei no quilômetro 21, aqueles caras que eu tinha tirado foto com eles, que foram campeões, que eram profissionais, competiam por dinheiro, eu nunca fui profissional, eu vi os caras tudo parar no quilômetro 21 chorando lá, muitas pessoas. Parecia um campo de concentração. Eu olhei assim, o que aconteceu? Eu estou com cãibra. Outro, desidratado, o médico chegando lá pondo soro. Estava muito quente. E eu vi aquele campo de concentração. Na hora eu pensei, gente, se esses caras são 30 anos mais novos que eu, muito melhor do que eu, mais jovem do que eu, estão passando mal, eu vou morrer. É a lógica. Eu vou morrer. E aí o que eu fiz? Naquela hora, eu fiquei pensando, vou parar. E eu parei. Passei numa mesa assim, tinha uma mesa com frutas, e para quem quisesse comer, eu parei, eu lembro, peguei uma laranja e comecei a chupar aquela laranja. E na hora, eu vi o pessoal gritando, eu não estava sentindo nada, estava cansado só. Não dava vontade de gritar, negócio, o pessoal não estava nada disso. E na hora eu pensei, gente, a minha esposa tem 9 anos, 8 anos, sei lá quantos anos que tinha, que ela me acompanha em tudo,
o rostinho dela fica vermelhinho, que ela corre para cima, corre para baixo e pega um negócio para me dar uma notícia de alguma coisa. Eu falei, gente, ela está desde 4:30 da manhã, agora já eram as 4 da tarde. Ela está lá acordada comigo, me ajudando, me amparando, e ela tem certeza, se eu conheço, ela está lá na chegada, olhando toda hora, ver se eu chego lá, e nada. Eu tenho certeza, ela só está querendo chegar para me gritar, vai amor! E eu pensei naquilo, diante de Deus, Deus é testemunha, estou aqui diante da palavra de Deus, estou diante de Deus para falar para vocês, não estou exagerando em nada. Na hora eu fiquei pensando nela, cara, é gente do Japão aqui, é gente francês, inglês, americano, alemão, do mundo todo, era um campeonato mundial, correndo lá, e não tem ninguém praticamente torcendo por mim, minha mulher está lá na chegada, minhas filhas no Brasil, televisionando aqui e tal. Eu pensei, não vou parar não, se eu morrer, morri, pronto. Antes que eu continue aqui para terminar a história, o grande problema nosso hoje, o grande problema, pastor, você sabe disso, eu falo muito na igreja, se você é pai ou mãe, mas não está disposto a morrer por seus filhos, desculpa, você é barriga de aluguel, um doador de esperma, mas pai você não é. Se você é um cristão, que não está disposto a morrer pelo evangelho, você pode ser amigo do evangelho, cristão você não é, desculpa. Pelo menos na Bíblia, eu vejo todos que serviram a Cristo, morreram apedrejados, esquartejados, decapitados, mas foram até o final. Se você diz ser um patriota e não está disposto a morrer para a sua pátria, você pode ser um brasileiro, nasceu aqui, mas patriota você não é. Nós somos muito cheios de mimimi, nós somos sempre querendo, sabe, Deus, eu quero saber o seu mover nessa noite. E Deus vai falar, eu quero saber como você vai mover no meu nome nessa noite. Deus, eu quero saber o que você vai fazer. Deus, eu quero saber o que você vai fazer nesse culto nessa noite. A gente muitas vezes fala assim, Deus, me abençoa, me abençoa. Deus fala assim, te abençoar para quê? Uai, Senhor, vai me ser abençoado. Então não vou abençoar não. O dia que você entender que você precisa ser abençoado para poder abençoar, você vai entender o propósito de Deus na sua vida. Então, queridos, nós somos muito cheios de mimimi. E aí o que acontece? Naquela hora eu falei assim, Deus, eu vou correr. Se eu morrer, eu morri fazendo uma coisa que eu acreditava que era possível, e eu morri feliz fazendo o que eu estou querendo, pronto, acabou. E fui correndo. Deixei o povo lá, fica chorando, tchau, vou embora. Quando eu tirei o meu foco daquelas pessoas, quando eu quebrei os argumentos, porque o cara é mais forte que eu, é mais jovem que eu, então eu posso parar também. Quando eu quebrei essas coisas, parei de desculpa, na hora eu pensei, gente, eu vou chegar, vai ser tão incrível. Eu vim lá do Brasil, o Havaí é lá do outro lado do mundo, lá perto do Japão, lá no Pacífico. Eu vim de longe, eu vou chegar naquela linha de chegada, que glória vai ser. Naquela hora eu comecei a correr, e só pensava na minha mulher. A única que estava torcendo por mim era ela. Eu comecei a correr, eu corri muito mais rápido que nos primeiros 21 quilômetros, e fui embora, eu olhava, eu queria brecar um pouquinho, porque eu estava com medo que estava muito quente, eu não conseguia até o final, mas o meu corpo queria correr. Sabe o papai quando engole aquele negócio do espinafre? É mais ou menos aquilo. Eu senti a força de Deus, eu comecei a correr, e eu queria correr, e diante de Deus, eu só pensava na Alice. Na hora que eu pensei, tirei a minha mente daquelas pessoas fracassadas ali, e comecei na minha mulher, lá doida, ela queria gritar, vai amor, e tal. Eu sabia disso, queridos, e eu comecei a correr, e quando eu fui entrando na cidade, as pessoas começaram a bater assim a mão, e todo mundo gritando, vai, good job, tal, e eu comecei correndo, entrando na cidade, e na hora que eu fui passando, eu entrei na rua principal, beirando a praia assim, lugar lindo, lá na frente estava aquele LED, americano sabe fazer festa, um LED imenso, muito maior que essa parede aqui, aquela coisa, som, que tapete azul, arquibancada dos dois lados, o cara fazia festa, e você corre com um chip, você vai chegando lá, sei lá, uns 50, 100 metros antes de chegar, você passa num lugar eletrônico lá, aquele chip, já joga a sua imagem lá, seu nome, e o cara anuncia, aquela festa, Wilbert from Brazil, you are Iron Man, e o povo aplaude, aquela festa linda, é maravilhoso. É um campeonato mundial. 1% dos atletas do mundo consegue vaga para o Havaí. Estava eu lá. Só que quando eu entrei na rua principal, lá na frente, eu falei assim, a Alice vai estar lá. E ela vai gritar, vai amor, tenho certeza. Sabe, meu coração batia. Eu falei, caraca, meus filhos no Brasil, meus netos, meu genro, está todo mundo torcendo por mim. Eu estou chegando, não acredito, eu quase parei. Primeira coisa que eu descobri, que a dor, ela é passageira, mas a glória, ela é eterna.
Segunda coisa que eu descobri: se eu parar, eu já sei o que acontece. Agora eu quero saber o que vai acontecer se eu for até o final. E na hora que eu entrei, queridos, na rua principal, faltando lá, será 200, 300, 400 metros, mais ou menos essa distância, já estava vendo a luz lá. Gente, essa minha mulher louca, ela é brasileira, gosta de pichar. Ela pegou um giz, não sei onde que ela arranjou giz, mandou imprimir numa gráfica lá, minha foto, assim, um papel desse tamanho, desenhou era um coração círculo, né, Alice? Mas é como daqui na parede, assim, ó, gente, na rua inteira, no chão, e escreveu assim, bem grandão: vai amor. Escreveu o nome das minhas filhas, meus netos, meu genro dela, pôs minha foto. Gente, imagina você cansado, você quase ter parado lá 21 quilômetros atrás, você chega na chegada, uma homenagem daquela, e pior que americano, francês, inglês, todo mundo tinha que passar em cima do vai amor, porque ela pichou a rua inteira, não tinha como nem desviar. Quando eu passei, entrando naquele tapete assim, aí o pessoal batendo palma, como daquele no final aqui da igreja, do templo ali, e o povo batendo palma, o cara já tinha chamado meu nome lá para me receber a chegada, a medalha e tal. E eu queria ver minha esposa, eu queria saber que ela estava em algum lugar. Quando eu olhei assim, amor, 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 e ela veio correndo assim, tinha uma grade de separação, amor, ela me abraçou assim, eu estava vermelho de sol, sal, esparramando pelo corpo, 12 horas correndo sem parar. Ela pegou, olhou assim para mim e falou assim, amor, pegou no meu rosto assim, eu tinha certeza que você não ia desistir, eu tinha certeza que você não ia parar. Eu olhei para ela, não falei nada, mas eu não tive essa certeza. Ela me deu um beijo mais salgado da minha vida, e ela me deu um beijo, vai, acaba de chegar, e eu saí correndo, passei lá, e vem médico, pergunta se você está bem, se precisa de ajuda, tal, aí vem, te dá um troféu, enfim, aquelas coisas todas. Eu passei, recebi, e o pessoal, agora você vai comer lá, tal. Eu falei, não quero comer, tal, minha mulher está do outro lado, eu quero voltar para o lado de lá. E aí eu voltei, abracei ela, a gente ficou tão feliz, aí fomos para o hotel para descansar. No outro dia nós voltamos no lugar lá para tirar foto, naquele negócio que ele fez, e eu fiquei pensando, se eu tivesse parado, ela não teria ido comigo para tirar foto. Ela falou, bem, vamos passear para outro lugar, vamos para lá, não, lá é ruim, vamos para outro lugar, porque não tinha jeito de apagar, estava com giz no chão. Ela acreditou que eu ia até o final, e se eu não tivesse ido? Hebreus 12 fala a linguagem daqueles que correm, uma nuvem de testemunhas, fala olhando firmemente para o autor e consumador lá na linha de chegada. Se Deus quer falar uma coisa com você nessa noite, é: não desista, não pare no meio da corrida. Cuidado com o quilômetro 21, é lá que todos param, e é ali que os argumentos do diabo vêm. Muitos param porque você não vai parar, muitos fracassam porque você não vai fracassar, muitos erram porque você não vai errar, muitos adulteram porque você não vai adulterar, muitos mentem porque você não vai mentir, muitos desviam porque você não vai desviar. Mas quando você olha lá para frente, você vai entender que você está correndo não somente por você, mas por alguém mais. Eu posso dizer para você nessa noite, meu querido, que Deus lá do céu, os anjos, a grande de nuvem de testemunha, olha para você e está dizendo: não desista do seu casamento, não desista da sua faculdade, não desista da sua fé, não desista do seu chamado. Eu vou falar uma coisa sem medo de errar, conhecendo Deus que eu conheço. Deus está olhando para você lá do céu e dizendo assim: vai amor, vai amor, porque Ele deseja um coração lá na linha de chegada, e está esperando se chegar, porque a dor é passageira, mas a glória será eterna. Você não foi chamado para ser gafanhoto. Aqueles 10 sentiram gafanhoto. Gafanhoto é intruso na terra. Ninguém quer gafanhoto. Gafanhoto é intruso, e você não é intruso nessa terra. Essa terra Deus nos deu por herança. Gafanhoto não voa tão alto como as águias, ele voa rasteiro, ele tem um voo curto. Deus chamou para ser como águia, não como gafanhoto.
Gafanhoto, queridos, ele é pisado, ele é destruído. Mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os 10 espias escolheram um tipo de vida errada. Por isso Deus permitiu que eles morressem, para Deus levantar uma nova geração. Não espere. Espero que Deus não espere que você, uma geração, morra para levantar uma nova geração. Deus entrou com a geração de jovens. Apenas 2 velhinhos no meio. Um de 80, um de 85 anos. Josué e Caleb. Porque Deus não olha a idade. Deus não olha a sua capacidade. Deus olha o seu coração. Um homem de 85 anos como Josué não tinha capacidade para lutar contra gigantes. Mas ele quis lutar. Não sei se ele usou a bengala dele. Mas falou, os ananquinhos, os gigantes vão descer tudo o monte abaixo. Porque Deus está comigo. Então, queridos, esse é um tempo, queridos, nós olhamos para aquilo que Deus quer fazer. Muita gente fala, nós estamos no fim do mundo. Não estamos. Nós somos início de um novo tempo. Muita gente fala assim, pastor, olha o anticristo. Eu não estou olhando o anticristo. Eu estou olhando o reino de Deus que está sendo implantado. Nós precisamos entender o que nós queremos olhar. Para de olhar os gafanhotos, para de olhar os gigantes. Olha aquilo que Deus quer fazer. Os justos herdarão essa terra é nossa, foi conquistada. Por isso que nós temos igrejas cada vez crescendo mais. Por isso nós temos em todas as áreas gente convertendo. Eu tenho pregado isso há algum tempo. Em nossa cidade, a chefe da Secretaria de Saúde lá, mas Posto de Saúde, é uma médica crente abençoada. O administrador da nossa cidade é da minha igreja. O administrador do Riacho Fundo 2 é meu discípulo. Ou seja, o presidente da OAB no Comandante é crente. E nós estamos tomando todas as áreas, porque essa terra é nossa. E as pessoas ficam falando, política é do diabo. Não sei, só é do diabo aquilo que nós demos a ele. Guarde isso. Só é do diabo aquilo que nós demos a ele. Porque Deus nos deu essa terra em herança. Se você acha que política é do diabo, é porque nós entregamos a ele. Se você acha que o Supremo é do diabo, é porque nós entregamos a ele. Se você acha que o Congresso Nacional é do diabo, é porque nós entregamos a ele. Se você acha que a educação, o diabo está destruindo os nossos jovens, é porque nós entregamos isso a ele. E hoje Deus nos chama para sermos a geração de Josué e Caleb. Nós vamos entrar, são grandes, mas vão ser derrotados. Nós estamos olhando de olho no fruto e não nos gigantes. Isso é o que Deus tem para nossas vidas, querido. Deus quer nos desafiar nesse tempo, para que nós possamos alcançar níveis de vitória para a glória do Senhor. Diga amém por isso. Eu quero orar por você agora. Quantos querem receber a oração? Diga amém. Se você quer a oração do mimimi, coitadinho de mim, o culto acabou para você, volta domingo, Deus abençoe. A oração do benzedor, sabe como é a oração do benzedor? Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se der certo, amém, se não der, tudo bem. Nós vamos orar nessa noite a oração da fé, da ousadia, de Josué e Caleb. Eu vejo essa igreja tem muitos jovens, isso é muito bom, isso é excelente. Uma igreja que tem jovem é uma igreja que tem futuro. Existe igreja em Brasília grandes, eu fui, não vou citar nome, igual eu falei, não falo mal de igreja, peguei exemplos, fui na igreja grande, uma igreja tradicional aqui em Brasília, cheia, está grande, mas você olha assim, só cabecinha branca. Glória a Deus pelos cabecinha branca, mas a preocupação é daqui 15, 20 anos os cabecinha branca já foram embora. Quem vai ficar no lugar deles? Essa que é a nossa história. Queridos, pastor, eu posso orar? Eu quero orar por vocês, e depois eu quero que vocês orem por mim, pode ser assim? A Bíblia diz orar um pelos outros, amém? Então vamos orar? Eu quero orar por você. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Coisa que eu detesto na vida é constranger alguém. Se você se sentir constrangido, não precisa vir não, tá bom? Mas tem gente que tem liberdade e tá bom. Eu quero perguntar. Agora pode pôr uma música. Já estão aqui os caras, é outro nível, né? Glória a Deus, aleluia. Eu ia chamar e já apareceram. Olha que milagre. É uma bênção. Você veio aqui nessa noite, eu não quero saber. Nem vou ter tempo para conversar com vocês. É você e Deus. Deus conhece o coração. Você estava pensando em desistir de alguma coisa. Casamento, trabalho, empresa, fé, um filho drogado, marido alcoólatra, sei lá, tanta coisa que a gente pode desistir, da faculdade.
de um curso, sei lá, tanta coisa que a gente desiste. Se você estava assim, Deus falou com você, você tem certeza que Deus falou com você hoje, e você quer que eu ore por você, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu não quero saber o que é, mas eu quero só orar por você. Pode vir, isso. Só essas pessoas, venham nessa condição. Ninguém tem que julgar a vida de ninguém. É Deus quem conhece, é Deus quem sabe do nosso coração. Isso, está bonito, glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão aqui à frente. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu entrei no tribunal. Eu andava quadras e quadras na DA3 todinha, porque eu não tinha dinheiro para passagem do ônibus circular. Eu comia miojo todo dia, porque eu não tinha dinheiro para comprar um prato de comida. Já casada, minha esposa tem um bilhetinho que ela guardou. Um dia eu saí de casa e falei: Alice, eu só tenho dinheiro da passagem de ida, não tenho dinheiro para voltar e muito menos para comer hoje. Mas Deus sabe. Hoje eu estou aqui para dizer para vocês que Deus é fiel. Eu vou falar isso aqui só porque eu estou falando a parte ruim. Eu sempre fui feliz naquele momento difícil. Hoje não. Eu tenho uma boa casa, eu tenho uma boa vida. Eu posso colocar aposentadoria e viver em qualquer parte do mundo sem precisar trabalhar. Conheço, sei lá, uns 20, 30 países do mundo. Mas quer dizer que a minha vida nem sempre foi assim. E quando a gente está muito ruim, a gente tem tendência a querer desanimar. E a minha filha sempre fala, ela é pastora também: se eu desistir, eu já sei o que acontece. Agora eu quero saber o que vai acontecer se eu for até o final. Ninguém escreve história de quem para no meio do caminho. Nós escrevemos história de quem vai até o fim. Aquele Ironman que eu fiz lá no campeonato mundial, eu estou contando a história porque eu fui até o final. Se eu tivesse ficado no meio, eu não teria uma história para contar para vocês. Aquele dia, eu sinto que até o quilômetro 21 corri por mim. Do quilômetro 21 até o 42, eu corri por causa da Alice, por causa da minha família, e valeu a pena. Então eu quero orar por você, que Deus dê graça sobre a sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida dos seus filhos aqui nessa noite. Filhos e filhas, Deus o Senhor conhece. Muitas vezes os empecilhos, as dificuldades vêm tão grandes sobre nossas vidas, e nós queremos animar. Mas eu te peço agora, Deus, a força que estava sobre Josué e Caleb, que o Senhor venha derramar sobre a vida dos seus filhos essa noite. Todo espírito de desânimo, nós repreendemos em nome de Jesus. Que a graça e o poder do Senhor venha sobre a vida dos seus filhos. Que a vitória do teu Santo Espírito seja sobre eles. Pai, em nome de Jesus, Tu és Deus. A graça e o poder do Senhor seja sobre a vida dos seus filhos. Deus, nós repreendemos toda a fúria de Satanás. Satanás, se você colocou as tuas mãos nessa vida para desanimar, eu te repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a unção que estava sobre Sansão, que derrotou os inimigos, seja sobre a vida dos seus filhos. Pai querido, em nome de Jesus, guarde as suas vidas, traz graça, a unção de Davi para derrotar Golias, a unção de Josué, de Caleb. Deus, guarda a vida dos seus filhos. Nós repreendemos desânimo, repreendemos todo espírito de desânimo, agora desistência, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, e para a glória do Senhor, e para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E todos dizem amém. Olha para mim aqui, olha para mim, deixa eu falar com vocês. Ei, olha para mim. Qual o nosso modelo? É terra ou é céu? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qualquer coisa na sua vida, que estiver na sua vida, que você acha que não tem no céu, não aceita não. Amém? Entendeu o que eu quero dizer? Assim como os céus são mais altos, não é a terra que é mais alta. Seja feita a tua vontade. Deus criou primeiro os céus, depois a terra. Jesus sempre olhou para o céu na multiplicação. Não olhe para a limitação da terra. Lembra que eu falei nisso? Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Seja seletivo, não ouça qualquer coisa.
E não pensa em falar que eu estou falando de mal de Globo, não. Globo é lixo mesmo. Mas estou falando, é todas, são todas. Seja seletivo. Nem tudo que... E você pensa que eu estou falando de pornografia, não. Também é, mas estou falando... Tem coisas que não dá para entrar na nossa mente, queridos. Senão nós vamos ser fracassados. Você consegue me entender? Olha para mim, deixa eu falar. É pena que eu não posso olhar no olho de um por um. Deixa eu falar. Deus te chamou para a vitória e não tem a segunda alternativa, amém? Deus chamou. Todo filho de Deus tem prosperado nessa terra. Todos, ouviu? Eu estou trabalhando em Jardim Gá. A gente começou a trabalhar, a pessoa não tinha cuequinha. Hoje já está começando a ser próspero. Deus nos chamou para vencer nessa terra. Diga glória a Deus. Diga eu sou vencedor. Amém, glória a Deus. Agora você fica aqui. Posso pedir oração agora? Obrigado. Deus Pai, nós te agradecemos pela palavra que ouvimos nesta noite. Essa palavra que inspira, que encoraja. Esta palavra que renova a fé, que abre a visão, que nos faz, Deus, ter sonhos, que nos faz caminhar um pouco mais, que nos renova. Nós te agradecemos pelo ministério do pastor Ibe, da pastora Alice. Deus, obrigado porque ele entregou a sua vida, a sua juventude, os seus anos de vida a ti. Te serviu com alegria, foi instrumento de salvação para uma multidão de gente, foi instrumento para que outros fossem pastores. Deus, ele foi porta para muitas igrejas nascerem. Nós te agradecemos pela vida desses pastores. Abençoa a família, abençoa os filhos, os netos. Toma em tuas mãos, Senhor. Oh Deus, e assim como foi com Caleb, com Josué, sabemos que a tua bênção está sobre a vida dele, pois muito ainda há para fazer. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor abra as portas para que ele alcance a concretização dos seus sonhos, esse desejo que o Senhor tem colocado em seu coração, de ser uma voz viva, ó Deus, dos gritos das crianças que são caladas, que são, Senhor, ó Deus, amordaçadas, sem ter uma voz de defesa. Que o Senhor o levante neste propósito, e se for da tua vontade, o Senhor possa dar autoridade ao teu filho, dar autoridade para que ele possa ter condições de poder representar, Senhor, os aflitos, os necessitados, de poder ser a voz da tua igreja, de poder defender a tua palavra, os teus princípios, de poder ser a tua voz também. Nós te agradecemos porque o Senhor tem despertado a tua igreja para entender, meu Deus, de que este reino te pertence, e que o diabo, ó Deus, apesar de ser o príncipe deste mundo, ele está derrotado, e o Senhor tem levantado uma igreja com poder e autoridade para pisar na sua cabeça. E nós não entregamos a nossa nação para o governo de Satanás. Nós declaramos como igreja que o Brasil é do Senhor Jesus, e não há nada, Senhor, que possa contra-atacar as orações da tua igreja, porque o Senhor nos deu autoridade em teu nome para pisar na cabeça da serpente, e nós não tiramos os nossos pés. Que o Senhor levante o pastor Ibe, Senhor, e toda a sua casa, cada dia mais, para ser uma luz neste mundo, para ser, Senhor, uma voz de salvação, para ser um instrumento, Senhor, de batalha e de vitória.